Você já fez algum trade baseado em uma previsão ou uma análise, ou que alguém te indicou e que você fez esse trade só baseado nisso, ou até muito porque foi feita essa indicação para você? Deu certo para você? Eu já fiz e eu vou te contar nesse vídeo como funcionou para mim e como que eu acho que funcionam essas análises, previsões e todas as adivinhações que acontecem no mercado e que a gente segue. Eu, na verdade, não sigo mais, mas no passado eu também já fui uma pessoa assim, que segui. E eu vou te contar, inclusive, de um caso que aconteceu comigo nesse vídeo ainda. Então fica comigo, mas antes se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para você receber em primeira mão as notificações de todos os dias que eu coloco um vídeo novo para você aqui no canal. Meu nome é Rodney Dias, eu sou day trader profissional, especialista em dólar futuro. E falando agora então sobre análises, previsões. Quando eu digo análise, pode ser uma análise de um analista ou simplesmente de um amigo seu que estudou algo e te fala, olha, tem uma dica quente para te dar. Como você reage a isso? Vou te contar uma história de um trade que eu fiz no passado, baseado em análise, baseado em indicação. Eu operava também no passado ações, operava opções, operava índice, operava dólar, eu fazia de tudo um pouquinho. E isso naquela época, para mim, funcionava mais ou menos. Por que eu digo mais ou menos? Porque somado tudo que eu fazia, eu não conseguia ter muito foco em operar tudo junto e conseguir realmente me dedicar àquilo que eu estava fazendo. Então eu tentava fazer um pouquinho de trade em cada ativo, um pouquinho de trava num papel, um pouquinho de venda coberta, um pouquinho de swing trade, um pouquinho de índice, um pouquinho de dólar. E a realidade é que meu resultado nessa época não vinha igual hoje em dia, que eu opero somente um ativo. Então o que eu fiz? Eu me especializei nesse ativo. Porém, o que eu quero te contar nessa época é que eu operava ações. E dentro dessa operação de ações, eu operava o papel que todo mundo deve conhecer da Petrobras. E eu tinha comprado uma quantidade mais ou menos de R$200 mil nessa época em papéis da Petrobras. Nessa época, eu ainda trabalhava parte do tempo. Então, até por isso que eu fazia swing trade. Então, eu trabalhava como CLT numa empresa e eu fazia as operações até durante o dia, na hora do meu almoço, que eu tinha 2 horas de almoço, então eu fazia trades. Ou seja, eu tinha parte do tempo para fazer trade e parte do tempo para trabalhar fora do mercado financeiro. E eu, na verdade, olhei e achei que Petrobras estava num valor muito bacana de se comprar. Estava barato o papel, era uma empresa sólida, boa, e eu comprei em torno de R$200 mil. Passaram-se uma semana, o papel ficou mais ou menos no mesmo preço que estava quando eu comprei, não subiu nem caiu, ficou variando um pouquinho ali, até que veio o balanço da Petrobras. Antes de sair o balanço, eu li algumas notícias sobre a Petrobras. Eu li uma análise de uma corretora que eu operava, eu vi uma outra análise de um outro analista. Todos eles falavam que os papéis da Petrobras ainda iam cair muito mais. E mesmo assim, eu comprei. Por quê? Porque eu acreditava no papel. Porém, quando saiu o balanço da Petrobras, foi o primeiro balanço negativo, não da história, que eu não sei muito no passado se já tinha tido balanço negativo, mas pelo menos dos últimos 10 anos de Petrobras, tinha sido o primeiro balanço negativo da Petrobras. O que aconteceu no dia seguinte? Os papéis abriram com 10% de queda. Isso dava um prejuízo de R$20 mil para mim. E era um prejuízo grande, porque esse valor era o valor que eu tinha guardado nas minhas economias na época. Eu tinha um pouquinho a mais, mas esse era um grande valor. E 10% era 20 mil perdido no dia. Era muito mais do que eu ganhava, era mais do que o meu salário. Então isso me impactava financeiramente. Porém, o balanço da Petrobras nessa época,
ele saía após o fechamento do mercado. Quando saiu o balanço e eu vi que o balanço veio ruim e já começaram aquelas notícias, e aí eu já olhei aonde eu poderia encontrar informações do que ia acontecer com o preço da Petrobras no dia seguinte. E as notícias que eu encontrei, que já foram análises depois do balanço, eram péssimas. Tipo, a Petrobras vai demorar provavelmente mais de um ano para se recuperar agora. Esse balanço é muito negativo para a Petrobras. Então, não há previsão dos papéis subirem mais. Níveis de rebaixamento, de rating, de ranking da Petrobras pelas agências. Ou seja, todo mundo prevendo o pior. E aí, eu voltei lá e pensei, poxa, mas antes de eu comprar, os analistas tinham dito que as ações da Petrobras não eram boas. Não estavam boas para comprar. E mesmo assim eu insisti, ou seja, eu errei. Tomei a decisão e falei, não vou perder mais que isso. Foi errada a minha decisão, eu perdi o dinheiro. E chegou no outro dia, abriu o mercado e eu estopei a minha posição. Me deu R$ 21.800 de prejuízo essa operação. A Petrobras estava com um pouco mais de 10% de baixa. Eu, olhando, analisando e lendo as previsões, as notícias e tudo mais, eu cheguei à conclusão que eu tinha feito a coisa certa de estopar. Porque eu entrei num momento da empresa que a empresa gerou prejuízo. E talvez as análises anteriores dos analistas já era prevendo algo assim, que eu não enxerguei e eu entrei. E a minha saída, ela foi exclusivamente porque as análises, depois que eu li, depois que saiu o balanço, as análises eram as piores possíveis. Então, provavelmente, as ações iam cair mais e a Petrobras ainda ia gerar prejuízo por um bom tempo. Eu saí, enquanto eu estava no trabalho mesmo, trabalhei o dia todo e ao final do dia, eu chegando em casa, eu fui olhar como que estavam as ações da Petrobras. Para minha surpresa, a Petrobras tinha fechado com mais 2% positivo. Ou seja, ela recuperou todos aqueles 10% que estava caindo e ganhou 2% ainda. Não preciso dizer a minha frustração. E por que eu estou te contando essa história? Porque se eu não tivesse lido que as previsões eram as piores possíveis de algo que já estava dando errado para mim, se eu não tivesse lido aquilo, eu não teria saído do papel e chego ao final do dia com lucro. Ao invés de perder R$22 mil, eu ainda ia ganhar 2 mil ou até 4 mil. Na verdade, depois disso, eu mudei o meu mindset. O meu mindset depois disso foi: eu vou operar o que eu estou enxergando no preço. Eu não vou operar previsão. Se você pegar a Bolsa Brasileira historicamente, todos os topos da Bolsa, os pontos mais altos da Bolsa, tinha notícias falando que tudo estava maravilhoso e que a Bolsa ia triplicar de valor. Todos os fundos de Bolsa, historicamente, todas as notícias são de caos. Nada mais vai dar certo, está tudo quebrado, está tudo falido. Então, você querer analisar o trade que você vai fazer baseado em previsões, baseado em análises, é a maior furada que existe. Você precisa tomar a sua decisão. E a sua decisão tem que ser voltada para o preço. Esse é o preço, esse é meu stop e é aqui que eu vou tentar realizar meu ganho. Hoje em dia, existe vários analistas, mentores, inclusive eu. Muita gente me pergunta o que você acha disso? E eu dou minha opinião. Agora, não significa que eu estou certo, porque a realidade é que ninguém sabe o que vai acontecer no mercado. A realidade é que o preço, às vezes, ele é incoerente. A Petrobras gerou prejuízo nesse dia que eu falei, que eu contei essa história para vocês, e fechou o dia com lucro as ações. O que justifica isso? Um monte de coisa. Sabe de onde surgiu esse monte de coisa? Ao final do dia, eles foram lá, olharam as ações da Petrobras e falaram mais 2% de alta. O que nós vamos escrever aqui para justificar isso? É assim que funciona. Não tem essa de acertar, não tem essa de análises, previsões certeiras. Não caia nessa. Existem pessoas que estão comigo, por exemplo, numa sala ao vivo que eu tenho. O que eu quero que elas aprendam
Não é se é bom comprar naquele ponto para ganhar 3 pontos no dólar. E sim, eu quero que ela entenda a minha cabeça do porquê eu acho que é bom comprar ali. Ou seja, eu quero que ela tenha a própria análise. Eu não quero simplesmente falar compra no 20 e vende no 22. Eu quero que ela entenda por que é para comprar no 20. Porque se ela entender isso, possivelmente ela vai replicar isso no operacional dela e ela vai conseguir ter as próprias análises. As pessoas querem o caminho fácil. E o caminho fácil o que é? Fala para mim aí onde é para comprar e onde é para vender. Porém, isso não funciona. Porque a hora que você não tiver essa dica, você não vai saber o que fazer. Por isso que é importante ter o mindset de aprender, entender o porquê. E não simplesmente querer lucrar em cima daquilo. Se eu não tivesse lido aquelas informações da Petrobras naquele dia, eu não tinha levado aquele prejuízo. E aquilo me levou ao prejuízo. E eu segui dicas de pessoas que estavam simplesmente arrumando o que falar. E isso não funciona a longo prazo. Você precisa ter a tua análise. Você precisa ter o teu mindset. Você precisa ter o teu operacional. Você tem que entender os operacionais de pessoas, de mentores, de analistas, de pessoas que entendem mais e têm mais experiência no mercado. Mas você precisa entender para você replicar isso de uma maneira que você consiga assimilar o que foi dito e criar a sua adaptação ao processo. Tem gente que gosta de trade de ajuste, tem gente que não gosta. E dá para ganhar dinheiro das duas maneiras. Não precisa ser feito. Se só um operacional funcionasse, não existia mercado. Existe mercado porque vários operacionais funcionam. E se vários operacionais funcionam, você pode criar o seu. Por quê? Para um operacional funcionar, você precisa ser assertivo e ter controle de risco. Só isso. É fácil? Não, não é fácil. Mas é isso que você precisa desenvolver. É isso que você precisa fazer para você ser consistente no trade. Então, deixa de seguir dicas, informações, notícias, tudo que estão falando para você que você vai tomar uma atitude que você não sabe de onde vem, que você não tem fundamento para aquilo, que não é uma decisão sua. A decisão do trade é só sua, exclusivamente sua. Se der errado, você clicou errado. Você tomou decisão errada. E se der certo, você vai colher o fruto disso. Então assuma a responsabilidade. Você precisa assumir a responsabilidade do teu trade. E assumir a responsabilidade do teu trade não significa fazer o que muitas pessoas falam que é para fazer. Você tem que tomar a sua decisão. E se você fizer isso, você vai ter um mindset vencedor. Você vai perceber que com o tempo você não vai precisar de mais ninguém para tomar a sua decisão, porque você masterizou aquilo, você aprendeu e você já viu isso acontecer e não funciona seguir as dicas. E quando eu digo seguir as dicas, não é seguir a dica de, olha, um trade de follow-up é assim que se faz, o fluxo é assim que se lê. É seguir as dicas de entre aqui e sair ali. Isso não funciona, não é consistente. Então eu convido você a participar desse meu pensamento, a estar presente para isso, para você conseguir desenvolver o seu mindset vencedor. E se você vai fazer isso daqui para frente, ou se tirou alguma dica disso que eu te falei nesse vídeo, deixa o teu like aqui e põe um comentário, compartilha esse vídeo e põe um comentário aqui que eu vou ler e vou responder ele para você, tá bom? Então um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.